seja Deus. É gostoso cantar. Os soldados vão para a batalha cantando. O cantar dá coragem, não é? O cantar dá coragem, nos dá ânimo. Por isso os louvores antes da pregação da palavra é exatamente para tirar de nós todo temor, toda preocupação, toda dúvida, nos deixar numa atmosfera própria para ouvir a palavra do Senhor. Porque é com a palavra que nós enfrentamos as lutas e as dificuldades da vida, não é isso? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, falando da palavra, vamos nos colocar de pé para lermos uma pequena porção no livro de Efésios. No livro de Efésios, capítulo 1. Porque no culto passado nós lemos uma parte disto aqui e nós vamos ler outra pequena parte. Efésios capítulo 1, versículo 16. Vamos ler a palavra do Senhor. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Amém. Senhor Jesus, nosso amado Pai, mais uma vez estamos aqui. Estamos nesse instante com nossas cabeças curvadas, mas o nosso entendimento, o nosso coração está indo até diante do trono da graça. Sabemos que este versículo já temos lido em outros cultos, mas desejamos ler outra vez e aprender mais um pouquinho das coisas concernentes à Tua palavra, do que está escrito aqui no livro de Efésios. Te pedimos no nome de Jesus Cristo que o grande Espírito Santo possa nos guiar ao conhecimento de toda a verdade, porque é promessa Tua que quando viesse o Consolador, Ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo aquilo que Tu tinhas falado. Então, se antigamente o Senhor Deus falou a nossos pais pelos profetas e depois falou através do seu próprio Filho, nesse tempo que estamos vivendo, sabendo que todo o Novo Testamento fala desta hora, então cremos que é o Pai outra vez ensinando a cada um de nós. Cremos nisso, Senhor, e estamos confiando nisso agora, porque sabemos que nós, eu ou qualquer um de nós como homem, não temos nada de bom para oferecer a quem quer que seja. Mas quando Tu nos usa, quando Tu usa o homem, a mulher, o jovem, a criança, e esse vaso é colocado em Tuas mãos, então através de um vaso simples, Tu pode fazer muita coisa. Tu pode chamar Teu povo ao arrependimento, Tu pode dar alegria para aquele que está triste, Tu pode abençoar aqueles que estão passando por dificuldades. Nós confiamos nisso porque é a Tua palavra e recebemos isto por fé no precioso nome de Teu Filho Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém. Sentai-vos. No culto de quarta-feira, nós tivemos aqui o culto de número 50 da nossa série sobre o livro de Josué, o de número 50. Então, este seria o culto de número 51 desta série. E nós lemos exatamente isto aqui que lemos hoje, apenas um versículo mais adiante também, onde diz que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas, e constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então eu li o final do capítulo 1 de Efésios.
Bem, no culto de quarta-feira nós falamos sobre Canaã, a nova terra, porque dentro deste prosseguimento que temos tido, nós viemos desde a saída do Egito e passamos por várias etapas do povo de Israel no deserto, e mesmo nós sabendo que apenas falamos em alguns pontos sobressalentes, porque teremos que, em outros cultos, entrar em cada detalhe de cada assunto que já tivemos, inclusive. Porque são coisas que aconteceram, que o mensageiro de Deus disse que é um tipo perfeito do que acontece com a igreja agora no espiritual. Amém. Com eles foi no natural, conosco é no espiritual. E quando você aprende sobre isso, você descobre a posição que você está hoje, qual é a sua caminhada, até onde você foi, se você é um dos corajosos ou não, se está ou não ao lado de Josué, se é daqueles que ficaram para trás, se é daqueles que morrem no deserto, se é daqueles que preferem ficar em Gileade. Todas essas coisas nós aprendemos já nesta série. Mas nós vamos ainda prosseguir alguns cultos mais, e no culto passado falamos sobre Canaã, a nova terra. E apenas para lembrar os irmãos que não estavam presentes, sabendo que Canaã é a nova terra, que terra é esta? Então nós fomos para as Escrituras, entramos em vários tipos da Bíblia, e nós aprendemos que para poder entrar nessa nova terra, a igreja tem que passar por um processo muito tremendo. E isso nós lemos na mensagem do terceiro Êxodo. Isso foi no culto de quarta-feira, onde o profeta disse: eles tinham que estar em sua terra. Recordem, eles tiveram que sair da terra onde eles estavam e entrar na terra da promessa, antes que o Messias prometido viesse. E a igreja tem que fazer a mesma coisa, vê? Sair daquele grupo de rejeitadores para a promessa. Amém. Então aqueles que rejeitam, aqueles que dão as costas para a revelação da palavra, para a total abertura da palavra, para o conhecimento que Deus mesmo traz de si mesmo, veja o que lemos em Efésios: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Veja que a Bíblia diz, vos dê, observe, vos dê em seu conhecimento. Isso significa no conhecimento dele mesmo. Deus dá para os seus filhos o conhecimento dele mesmo. Isto se trata da mente de Cristo. E quando você recebe esse conhecimento de Deus, você tem recebido o espírito do conhecimento, de sabedoria e de revelação. Na mensagem, creio que o segundo volume das festas das trombetas, o Lembrando disse: do mesmo jeito que Gabriel veio a Daniel, o Espírito Santo veio nos últimos dias para revelar as coisas para a igreja. Amém. É a mesma coisa. Então disto se trata esta nova terra. Para poder eles entrarem naquela nova terra, eles tiveram que passar por todo aquele processo. Será algo novo para eles. E nós temos uma nova terra, e isto é o Espírito Santo. Então nós aprendemos do culto anterior que quando você está adentrando nesta terra, você terá que ir com muito cuidado, porque é um terreno desconhecido para você. Isto foi nos explicado no sermão Um Guia, onde ele diz: quando é para conhecer a santidade e a justiça e o poder de Deus, e como o Espírito Santo opera e o que ele faz, é melhor você permanecer bem atrás da palavra, o guia, porque você nunca passou por este caminho antes. Por isso é uma nova terra. Você nunca passou por este caminho antes. No parágrafo 66 da mensagem Um Guia, ele continuou nos ensinando: você é nascido de novo e você nasceu em santidade. Você não passou por este caminho antes. Se você passar por este caminho, você tem que vir através da santidade, porque é uma nova terra, uma nova vida, um novo povo. Esta terra é tão nova, é uma novidade tão grande para os filhos de Deus, para os filhos de Abraão, porque Israel era descendência de Abraão, era semente de Abraão, aquilo até de uma forma natural, mas aqui agora espiritual, pela fé.
Então, isto é algo que você não tinha pisado antes, o terreno do Espírito, terrenos espirituais. Você pode ter conhecido muito sobre igreja, sobre religião, sobre ministérios, sobre grupos, sobre companheirismos, sobre trabalhos, sobre movimentos, evangelizações, programa de igreja, programa de rádio, todas essas coisas. Brigas, disputas, contendas, porque tudo isso existe também no meio religioso e também dentro da mensagem. Mas quando se chega no terreno do Espírito, é algo que você nunca tinha presenciado antes. Vem para a igreja a unção do santo. E a Bíblia diz: vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Por que a igreja sabe tudo? Porque a ela vem o conhecimento de Deus mesmo e o espírito de conhecimento, sabedoria e revelação. É um terreno espiritual que você não conhecia antes. Então esta nova terra, esta Canaã para nós, que é o terreno espiritual, nós então nesse culto de hoje, nós então falaremos um pouquinho sobre a terra do Espírito. A nova terra foi o culto anterior. Agora você sabe que é a terra do Espírito. E para isto, eu gostaria de ler para vocês o que está no livro Conduta, Ordem e Doutrina. Observe isto. Essa é a promessa. A terra prometida é viver nesta terra do Espírito Santo. Entenderam isso? Amém. O que era a terra da promessa para Israel? Canaã. O que é a terra da promessa para a igreja? O Espírito Santo. Pois bem, essa é a promessa. A terra prometida é viver nesta terra do Espírito Santo. Pois bem, você para viver em uma terra, em uma nação, você tem que se adaptar às ordens, os conhecimentos, à língua daquela nação. Não tem como você, muito mal falando português como eu, ir para os Estados Unidos e querer que as pessoas te compreendam lá. Ou ter as suas maneiras, jogar papel pelo chão, ou fazer isto, ou a forma que os brasileiros sempre têm um jeitinho de fazer. Não, senhores, uma vez que você chega ali, você vai ter que viver de acordo com os costumes daquele lugar, daquela terra. Um exemplo muito fácil para vocês aqui que conhecem, que pega esses transportes todos os dias para lá para cá. Observe as pessoas que vão com você pela manhã e que entram no trem. Elas derrubam todo mundo, elas passam por cima de qualquer um. Não tem velho, criança ou aleijado, ou seja o que for. Elas disputarão lugares e passarão por cima de quem estiver pela frente. Estas mesmas pessoas, quando chegam no metrô, elas agem diferente. Parece que é tudo empresário, pessoas educadas, pessoas finas. Vê? O que acontece com essas pessoas? São as mesmas pessoas, mas em ambientes diferentes elas manifestam comportamentos diferentes. Agora, isso no natural, eu nem vou entrar em detalhe em trato de educação, de respeito e da boa convivência, porque na realidade, se você se comporta bem lá fora, você tem que se comportar bem dentro de sua casa. Se você trata seus amigos com respeito, você terá que tratar também, tem que tratar também com respeito sua família. Senão você estará agindo como um hipócrita. Lá fora você é um homem respeitador, mas dentro de casa as pessoas não respeitam você, porque você não se dá o respeito. Vê? Mas quando você é uma pessoa de respeito, de caráter e tudo mais, aonde você estiver, você agirá daquela forma. E se trouxermos isto para o campo espiritual, você vai ter que concordar comigo que o Filho de Deus age como Deus em qualquer situação que ele estiver. Um filho de Deus, ele não pode agir como filho do diabo. A Bíblia diz: por que você vai ficar cocheando entre dois pensamentos? Jesus disse: como pode uma árvore boa dar frutos maus e uma árvore má dar frutos bons? E Tiago disse: não pode de uma mesma fonte manar dois tipos de água, doce e amarga. Não pode. Cada um terá que produzir a sua própria espécie. Estão entendendo isso? Então esta terra do Espírito, se no deserto era uma coisa, se até cruzar o Jordão era uma coisa, quando se entra nessa nova terra, quando se entra na terra do Espírito, então você vai ter que agora trabalhar e agir bem diferente, porque o terreno espiritual é uma coisa muito fina. Vamos ver o irmão Bruno falando isso aqui, no livro Conduta, Ordem e Doutrina, página 594. Essa é a promessa. A terra prometida é viver nesta terra do Espírito Santo. A promessa de Deus para a igreja é viver no poder do Espírito. É outro mundo. É outra terra. Estão entendendo? É outro mundo.
é outra terra. Você tem que sair das condições em que tem estado e sair e viver nesta terra prometida para receber a promessa. Isso significa que você vai ter que viver diferente agora. Por quê? Como é a terra do Espírito, um outro mundo, outra terra, então você tem que se tornar o quê? Uma outra pessoa, uma nova criatura. Vê? E o que acontece com essa nova criatura? Você tem que sair das condições em que tem estado. Então, meus irmãos, a condição, o tipo de vida que temos vivido, observe o clamor do profeta de Deus: ó igreja do Deus vivo, nós não podemos continuar da forma que estamos. Vê? Ó igreja do Deus vivo, nós não podemos continuar da forma que estamos. Por que não podemos? Porque o Espírito não aceitará a velha vida. Na terra do Espírito não será aceitável a velha maneira, os velhos costumes, os velhos pensamentos, aquilo que você achava que era bom para você. Paulo chegou a dizer: todas essas coisas são boas, mas não edificam. Vê? Não edificam. Se estamos falando de edificação, de edificar, estamos tratando então da construção espiritual, do edifício de Deus, da igreja de Deus, do corpo de Cristo, e que não pode aceitar nem escória, nada, tem que ser pedras lavradas por Deus, polida, refletindo a luz da imagem de Cristo. Vê? Observe isto, é outro mundo, é outra terra. Recordem da promessa: recebereis poder do alto, depois que o Espírito Santo tenha vindo sobre vós. Vocês lembram desta promessa? Pois bem, você recebe poder quando o Espírito Santo vem. Quando o Espírito Santo vem a você, isto vem através da palavra, através de ouvir a palavra de Deus. Então essa palavra terá que mudar a tua vida, caso contrário você não pisará no terreno do Espírito. Caso contrário você não pisará no terreno espiritual. Veja isto. Eu li do livro Conduta, Ordem e Doutrina, continuando ainda nesse mesmo livro. Canaã é o tipo do Espírito Santo. Egito é o mundo do qual eles saíram. Então nós temos duas coisas aqui, porque o êxodo se trata disso: sair de e entrar em. Sair do Egito para entrar em Canaã. Sair do teu próprio pensamento para entrar na mente de Cristo. Sair do campo natural, do terreno do humano, para entrar no reino do Espírito. Sair do pensamento rasteiro e cumprir as escrituras que diz: pensai nas coisas que são de cima. Perdemos tanto tempo pensando nas coisas que são aqui de baixo, de como trabalhar, do que vamos comer, de como vamos pagar nossas contas, de como vamos viver, de como vamos cuidar dos nossos negócios, de como vamos sustentar nossos filhos, de como vamos suprir as necessidades do lar. Então você abrange todo o seu tempo com essas preocupações. E quando a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não adianta você correr atrás do seu trabalho sem estar pensando no reino de Deus. Não adianta você se preocupar com a comida dos seus filhos sem você estar preocupado primeiro com o reino de Deus. Porque se o reino de Deus e sua justiça não tiver em você, você agirá e fará como qualquer outra pessoa e será como os demais que não têm esperança, porque a esperança está apenas nas coisas desta vida, como se isso aqui fosse permanecer para sempre e sempre. Seria até bom, poderíamos pensar, se eu não tivesse que adoecer, se eu não tivesse que morrer, se eu não tivesse que sofrer um acidente, eu queria viver todo o tempo assim, comendo, bebendo, dormindo. Gente, isto vai passar, isto vai acabar. Você só tem esse momento agora, você não sabe chegar a viver em sua casa. Por isso a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima, ajuntai tesouros no céu. Isto é para quê? Para nos levar a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso pensamento a um nível diferente dos demais. Porque eles não têm esperança para o futuro, porque eles não têm agora a certeza, a convicção de que estarão neste reino espiritual. Eles não têm isto, mas você tem. Amém. Você tem. Amém. Teve uma promessa: recebereis poder do alto, quando o Espírito Santo vier a você. Amém. Então aqui nós temos algo agora. Observe: Canaã é o tipo do Espírito Santo. Egito é o mundo do qual eles saíram. Isso significa que para poder você entrar na sua Canaã, que é o Espírito Santo, você tem que deixar o mundo. A Bíblia diz: não amei o mundo nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Por que não está? Porque você não pode amar as duas coisas ao mesmo tempo: a Deus e ao diabo.
Você não pode estar indo para o céu e para o inferno ao mesmo tempo. Você vai ter que dar meia volta e ir para um desses lugares, um dos dois. Você não pode caminhar em duas direções ao mesmo tempo, vê? Então você não pode dizer que ama a Deus, que está como igreja casada com Cristo, unida com a palavra e ao mesmo tempo amando a tudo que o diabo oferece aqui nesta terra. A Bíblia diz que não pode ser desta forma. Então disso se trata esse terceiro êxodo: possuir nossa terra, entrar na nossa Canaã, que é o Espírito Santo. Deixe o mundo e entre em Canaã, no Espírito. Vamos continuar aqui. O deserto é onde eles foram santificados. O deserto. A igreja chamada Canaã é onde eles se assentaram com o Espírito Santo. Vê? Porque eles, todavia, tiveram guerras. E se você não crer que você tem guerra, só receba o Espírito Santo. Eu sempre falei isso. Eu conheci um irmão de uma determinada igreja que ele dizia: quando Deus me batizar, quando eu receber o batismo do Espírito Santo, acabou meus problemas. Vai acabar meus problemas. Estávamos dentro do carro junto com o pastor, e esse irmão pegou uma carona conosco e disse: quando eu for batizado com o Espírito Santo, vai acabar meus problemas. E o pastor dirigindo disse: você está muito enganado, meu irmão. Quem te ensinou muito errado. Porque depois que você recebeu o Espírito Santo, as lutas serão o dobro, o triplo, serão muito maiores do que tem sido até agora. Vê? Observe como foi que Jesus enfrentou o diabo. A Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vocês acham que ele poderia ir para o deserto sem ter o Espírito Santo? Vocês acham que você pode enfrentar o diabo sem ter o Espírito Santo? Você acha que pode enfrentar o conhecimento de Satanás, o conhecimento da árvore da ciência do bem e do mal, astuto do jeito que ele é? Você acha que poderia enfrentar uma disputa com Satanás sem você ter a palavra, sem você ter o Espírito? Você perderia com toda certeza, porque a única forma de vencer Satanás é se esconder por trás do que está escrito. Amém. A mesma coisa que Jesus fez: está escrito, Satanás, está escrito, Satanás, e assim sucessivamente. Então aqui o profeta está nos dizendo que quando você recebe o Espírito Santo, você terá guerras para enfrentar, porque o diabo estará com todas as armas apontadas para você, porque a partir do momento que você recebe o Espírito, você vai ter que produzir frutos do Espírito, e aí você vai ver uma árvore carregada de fruto, quantas pedradas ela não vai receber, porque vão querer derrubar esses frutos, e vão querer dizer que não são fruto do Espírito. Outros vão dizer que não é necessário. Por que vestir dessa forma? Por que se comportar dessa forma? Por que não mentir só um pouquinho para ganhar mais? E isto e aquilo, e não tem importância, e Deus só quer o coração e tudo. O diabo travará uma luta tremenda contra você quando você recebe o Espírito Santo. Perceba que as pessoas lá de fora, as pessoas que não têm Deus, as pessoas que não conhecem o poder de Deus, elas não têm essas dificuldades que nós temos, porque elas fazem qualquer coisa que querem fazer. Elas vão aonde querem ir, elas fazem o que querem ir, elas mentem o tanto que querem. Se quiserem passar o dia todo mentindo, elas mentem. E isso não tem nada que lhe preocupe, porque não tem o Espírito Santo lá dentro para lhe acusar que está errado. Vê? Nós que lutamos, nós que enfrentamos batalha, porque você, quando escorrega seu pé um pouquinho, você já, meu Deus, tenha misericórdia de mim, você já entra em desespero, porque você sabe que está entrando em terreno perigoso, quando na verdade você tem que caminhar no terreno do Espírito, e as duas coisas não podem ser conciliáveis: terreno do Espírito e terreno das trevas. Você tem que decidir ir por um ou pelo outro caminho. Pois bem, o que você está fazendo? É a pergunta que ele faz no livro Conduta, Ordem e Doutrina. Esse livro Conduta, Ordem e Doutrina que citamos não é outra coisa a não ser os cultos de perguntas e respostas que foram colocados em um livro só. Quase todos os livros, os sermões que têm o título Perguntas e Respostas, 1, 2, 3, 4, seja o que for, todos eles juntos formam Conduta, Ordem e Doutrina. Espero que vocês compreendam isto, né? Então eu não estou apenas com um sermão aqui, estou citando o livro, todos os sermões juntos. Página 454 do livro Conduta, Ordem e Doutrina. O que você está fazendo? Isso é uma pergunta, agora você vai ter que ter essa resposta. E essa questão de pergunta, às vezes é tão simples você falar isso, e possa ser que não cause nenhum efeito.
Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. De todos os cultos que eu já assisti na minha vida, os primeiros cultos que eu assisti, quando eu era um gurizinho pequeno e minha família sentada naqueles bancos de madeira duro e eu estava bem na frente assim das pernas assim do meu pai. E aqueles pregadores estavam na nossa casa fazendo um culto, num sábado à tarde. E foi feita uma pergunta ali, porque aquele ministro trouxe algo como dizendo que todos teriam que se apresentar diante de Deus um dia, diante do juiz, e teria que ter uma resposta. O que você fez com a sua vida? O que você fez enquanto esteve na terra? Em todas as coisas que eu te ofereci, o que você me dá em troca? O que você fez por isto? E ele dizia no seu sermão que teríamos que ter algo para responder. Vê? Uma luz, eu já imaginei aquilo como estrela. Você tem que ter uma luz na tua mente que possa te iluminar, que você possa dar a resposta correta. E daquele dia por diante eu sempre me preocupei. Eu entrava em desespero sem conhecer nada do que era céu ou inferno, ou seja o que for. Mas eu queria saber um dia, quando eu estivesse diante de Deus, o que eu iria responder para Ele quando Ele me fizesse a pergunta. Vê? Então, às vezes, uma pequena palavra que para você pode não ter significado, mas para o seu colega de banco pode ser aquilo que vai segurá-lo entre a vida e a morte. Isso fará uma grande diferença, né? Então veja essa pergunta que o irmão Bruno faz aqui. O que está você fazendo? O que eles fizeram em Canaã? Então agora está aqui, olha. Se é um tipo perfeito, aquilo que Israel fez em Canaã é o que a igreja deve estar fazendo. E agora se levando para você individualmente. O que você está fazendo? Então nós poderíamos pegar agora toda a história que aconteceu dentro do período onde eles estavam ali para possuir Canaã e expulsando os adversários, enquanto tinha aqueles que foram disputar, derrubar muralhas e enfrentar filisteus, tinha outros que foi cobiçar as coisas do inimigo. Não resistiu quando viu uma capa babilônica, só porque era da Babilônia, um tecido muito fino, uma cunha de ouro, não sei quantos pesos de ouro era. Imagine que desde aquele tempo o ouro já era tão cobiçado, não é? Já era tão cobiçado. E aquele homem, quando viu aquilo, ele não aguentou, aquilo brilhou nos seus olhos, era só cifrão para todo lado, não é? Acostumado pelo deserto, quem sabe, com a roupa só, com a capa só por ali afora, e agora uma capa babilônica, uma coisa nova, extraordinária, famosa. Ele simplesmente pegou aquilo e escondeu. Você sabe o que aconteceu depois? Isto já foi em Canaã. Então agora vem a pergunta: o que está você fazendo? O que eles fizeram em Canaã? Pois bem, eles estavam possuindo seus direitos. Aqueles que estavam verdadeiramente dentro do conselho de Josué, eles estavam adquirindo seus direitos. William Branham diz: glória! Eles estavam possuindo seus direitos. E eles não podiam possuir seus direitos até que estivessem em Canaã. Você não pode receber seus direitos como filho de Deus até que você entre no Espírito. Estão lembrados de João, o revelador? Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. William Branham diz: quão maravilhoso é entrar no Espírito. Você entra em outro mundo, em outra atmosfera, em outra dimensão. Você estará pisando na mesma terra que os outros, estará passando pelas mesmas dificuldades, mas você não está aqui. Você já foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Você já está vivendo em outra dimensão, vivendo de acordo com a lei desta outra dimensão, que é a dimensão do Espírito. É a lei do Espírito, a lei da vida, não a lei da morte aqui da terra. Então você não pode adquirir seus direitos enquanto não entrar no Espírito. Veja isto. Eles não possuíam nada no deserto, nada. Mas quando eles entraram em Canaã, então eles adquiriram seus direitos. E nós temos direitos. Quando você recebe o Espírito Santo, você está em Canaã. É? Olha, caminhamos muito para chegar até este ponto, não foi? São 51 cultos tratando dessa trajetória. Mas você já sabendo o que é o Canaã desde o primeiro dia. Mas agora você está ouvindo as palavras do mensageiro de Deus dizendo claramente isto: quando você recebe o Espírito Santo, você está em Canaã. Amém. Então, uma vez que você recebe o Espírito Santo, aí você diz assim: escuta, como é que eu posso saber como eu entro no Espírito? Como é que eu entro no Espírito? Como é que eu entro nessa terra?
Ele explicou isto no sermão, que talvez em 2 cultos pela frente nós vamos entrar nesse detalhe. Mas uma vez que você está no Espírito, quer dizer, está em Canaã, então você tem algo a realizar, tem algo a fazer, tem um comportamento, tem uma forma de você caminhar agora dentro de Canaã, dentro da atmosfera, vamos dizer assim, dos limites que o Espírito Santo impõe a você. Existem limites que o Espírito Santo dá a cada um de nós. E já falamos inclusive um pouquinho sobre isso, porque Paulo falou sobre largura, vocês lembram? Profundidade, comprimento, altura, vê? Foi mostrado tudo isso. E ele estava tratando do Espírito Santo, falando sobre o conhecimento de Deus, sobre as riquezas de Deus. Agora eu quero passar para vocês mais um pouquinho aqui. Na mensagem Adoção, primeiro volume, confronto de Efésios com Josué, no parágrafo 62, observe bem isto aqui. Agora, o livro de Efésios nos coloca exatamente em Cristo. Percebe porque temos lido tudo nesses cultos, mais no livro de Josué e no livro de Efésios? Percebem isto? Olha por quê. O livro de Efésios nos coloca exatamente em Cristo. Te posiciona na palavra, isto é colocar em Cristo. Te posiciona no que é verdadeiro. Te mostra de onde você veio, qual o propósito de Deus para com você, por que você está aqui, para onde você está indo, a forma que você está caminhando. Tudo isso está sendo mostrado no livro de Efésios. Por isso que começa falando sobre antes da fundação do mundo, quando você foi eleito e escolhido por Deus mesmo, lá no passado. Então Deus te elegeu nele mesmo, através de Cristo te resgatou, ele teve o propósito da sua própria vontade para com você, e ele mesmo é quem te dá o conhecimento dele, o Espírito de revelação a você, é ele que te reveste com toda a armadura dele mesmo, vê? Tudo isso. E quando ele coloca em você a arma principal, que é a espada, o que é a espada? A palavra, e é chamado lá o que? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isto é o próprio Deus trabalhando através de tua vida, porque a palavra e o Espírito é a mesma coisa. Deus é a palavra, Deus é Espírito. Veja, o livro de Efésios nos coloca exatamente em Cristo o que eles eram na Terra Santa. Vê? Nós não somos colocados na Terra Santa, mas no Espírito Santo. Amém. Israel foi colocado na Terra Santa. Nós somos colocados no Espírito Santo. Amém. Adoção 2, manifestação dos filhos de Deus, parágrafo 36. Quando estamos em Cristo, temos bênçãos espirituais. Mas eu pensei que eu ia ganhar mais dinheiro, eu pensei que eu não ia passar nenhuma dificuldade. Eu pensei que todas as portas iam se abrir para mim. É o que mais é falado nas igrejas, né? Deus vai abrir as portas. Deus vai abrir as portas. Pode confiar, irmão, que olha, tem uma promessa aí. Eu profetizo que Deus vai abrir a porta e o emprego e não sei o que. É só você dar tanto para a igreja. E assim sucessivamente. Mas o profeta nos ensinou diferente. Porque ele veio trazendo a mesma mensagem que Paulo trouxe nos seus dias. Observe. Quando estamos em Cristo, temos bênção espiritual. Fora de Cristo, temos sensações. É isso que eles têm. Alegria que eles têm. Do louvar, de pular, de dançar, de emocionar, de chorar. Que tudo isto é muito bom. Trata-se de emoções humanas com respeito às coisas de Deus. E estas emoções, você pode tê-las em qualquer show. É só aqueles que torcem por determinado time, quando o time vence, eles são capazes de se acabarem na bebida, e choram, e se abraçam, e pulam por cima do outro. Isso é emoção. Vê? Quando o seu cantor favorito apresenta o seu show, então eles gritam e eles caem por terra, e muitos são curados. Muitos eram curados no show, eram curados no show de Elvis Presley, por causa da emoção. Agora, quando o mundo religioso então se emociona, eles acham que estão cheios do Espírito. E o que nós aprendemos pelo um profeta de Deus é isto: que quando você está em Cristo, você tem bênçãos espirituais. Amém. Fora de Cristo, você tem sensações. Apenas isto. Em Cristo temos bênçãos positivas, não manufaturadas. Não um pretexto não colocado, mas desde que você esteja tentando dizer que você está na terra prometida e não está,
seus pecados o alcançarão. Eu quero então parar um pouquinho, porque essas coisas são muito importantes. Entendermos isto com muito cuidado, porque tem muita propriedade nestas palavras aqui do profeta do Senhor. Vejam, desde que você esteja tentando dizer que você está na terra prometida, o que é a terra prometida? O Espírito Santo, amém? Amém. Não é isso que temos aprendido? Amém. A terra prometida para nós é o Espírito Santo. Então, desde que você, veja, esteja tentando dizer que você está na terra prometida e não está, seus pecados o alcançarão. Significa o quê? A vida não foi mudada, não foi transformada, não houve um novo nascimento, que a mesma velha vida de antes acompanha você até aí. E o que acontece? A pessoa diz, olha, eu tenho espírito, eu gosto da palavra, eu creio na mensagem, eu tenho isto, eu tenho aquilo, mas por não ter se entregue verdadeiramente ao Espírito, por ele não ter dado a permanência ao Espírito Santo, aí lembramos outra vez daquele fato. A razão principal, a forma principal de você saber que está em Cristo é quando você pode deixar de lado seus próprios desejos e suas vontades e se entregar total e completamente ao Espírito Santo, como Jesus fez. E disse, Pai, faça-se a tua vontade, não a minha. Mas quando você diz, eu estou no Espírito, o Espírito Santo está comigo, no entanto você faz o que você quer, o que você deseja, o que você maquina, à noite você quer fazer durante o dia, então significa que teus pecados se alcançarão. Daí a pouco está você no mesmo velho moinho, vivendo a mesma vida, com as mesmas conversas, com as mesmas ideias, com as mesmas mentiras, com os mesmos pecados, porque os pecados alcançaram você. Você correu só um pouquinho, mas eles te alcançaram. Mas quando se passa por o processo do novo nascimento, quando se passa pelo processo de uma morte em Cristo, de cruzar o Jordão, de enfrentar o Calvário, de descer a casa do oleiro para ser quebrado e feito de novo, sabe? E todas estas coisas, então não tem mais como aquilo te alcançar. Amém. Porque você estará na condição que Paulo estava: estou morto e minha vida está escondida com Cristo em Deus. Vê? A vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé, e é a fé do Filho de Deus. Amém. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, se Cristo se entregou, nós também temos que estar também neste ponto de nos entregarmos também e deixar de lado aquilo que é seu, aquilo que é você. Caso contrário, você diz que está no Espírito, quando na verdade não está. E a prova que não está é quando teus pecados te alcançam. Misericórdia. Observe. Observe, eu vou só repetir isso aqui para continuar. Desde que você esteja tentando dizer que você está na terra prometida e não está, seus pecados o alcançarão. E a primeira coisa que você sabe, você achará a si mesmo debatendo-se, lutando. E eu estou lutando para deixar o cigarro. Você não tem por que lutar. Estou lutando para parar de beber. Você não tem por que lutar. Essa luta tem que ter acabado há muito tempo. Essa luta foi vencida no Calvário. Amém. Eu estou lutando para não ter que mentir mais. Que luta é essa? Essa luta foi vencida no Calvário. Vê? Eu estou lutando para não ter que passar por isso, não ter que enfrentar isso, não ter que pensar tal coisa. Tudo isto foi vencido no Calvário. E quando se vive por fé, Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Se tudo posso, por que ainda vai lutar contra o inimigo vencido? Estará perdendo seu tempo. Vê? Nem outro sermão, irmão Brando disse: não diga, irmão Brando, eu queria tanto deixar disso. E você não tem que deixar. Isso já deve ter deixado há muito tempo. E você não tem que lutar contra essas coisas. Simplesmente entregue-se nas mãos de Deus. Simplesmente entregue-se ao Espírito e veja que isto sairá de você. Amém. Isto sairá de você. Você tem que morrer. Você tem que morrer para as coisas do mundo. Enquanto você estiver vivo, vai ter que estar aí tendo essas sensações do mundo, né? Observe. A primeira coisa que você encontra é achar a si mesmo debatendo-se. E como nós chamamos isso no mundo, mascado. Você constatará que você não tem obtido aquilo a respeito do que você fala. Mas quando você está em Cristo Jesus, Ele te prometeu paz celestial, bênçãos celestiais, Espírito celestial. Tudo é seu. Amém.
Você está na terra prometida e em completa possessão de tudo. Amém. 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 Isto é nossa Canaã. Amém. Ele diz: que quadro tão bonito. No volume 1 de Adoção, confronto de Efésios com Josué, parágrafo 68, ele diz: agora deixe-me ter a igreja para repetir isto, para repetir aquilo. Como entramos em Cristo, eu pensei que isso ficaria para outro culto, mas ficará neste mesmo. Observe. Agora deixe-me ter a igreja para repetir aquilo. Como entramos em Cristo, é por unir à igreja? Era o que pensávamos antes. Quando você saiu do catolicismo e foi para uma determinada igreja evangélica, você achou que estava entrando em Cristo. Quando disseram para você: você agora pertence ao nosso grupo, e olha aqui o cartão de membro, né? E as pessoas colocam cartão de membro e aquela coisa toda, e com o seu nome e tal. E daí a pouco, olha, você agora recebeu o diploma que falam, do seu batismo. E as pessoas são batizadas nos títulos, e recebe ali um diploma, e atesto e confirmo, e fulano de tal, fui batizado nesse dia tal e tal, desci as águas, e você fica todo contente. E não é assim que se entra em Cristo. Outro diz: é com um aperto de mão você vem e nós ungimos você. Não é assim que se entra em Cristo. Então vamos ler o irmão Bruno falando sobre isto. Olha, como entramos em Cristo? Por unir a uma igreja? Não. Por colocar seu nome em um livro? Não. Por ser batizado por imersão? Não. Como entramos em Cristo? Por um Espírito. Somos todos batizados em uma promessa. Amém. O corpo. E somos participantes de tudo que pertence à terra. Amém. Tudo que pertencia a Canaã era de Israel. Tudo que pertence ao Espírito Santo é da igreja. Amém. Tudo que era Deus foi colocado em Cristo, em Jesus Cristo. Tudo que estava em Jesus Cristo foi colocado na igreja. Por isso, tudo que é da terra é seu. E a terra é o quê? O Espírito Santo. Tudo que é do Espírito Santo é da igreja. Amém. Vamos continuar. Eu gosto disso. Se eu não estivesse rouco, eu poderia gritar: oh, quando eu chego nesta terra, ela é minha. Estou em casa agora, em Canaã. Amém. Amém. Estou sujeito a qualquer coisa que Deus queira me usar. Estou andando em terra santa, um filho do rei, todo vestido e preparado. Tenho saído do Egito, vindo até a terra prometida, aguentando os julgamentos, passado pelo Jordão até esta abençoada promessa. E como foi isto? Como fiz isto? Por um Espírito. Da mesma forma que Paulo o recebeu, operou em mim, da mesma forma que operou nele. Da mesma maneira que isto fez com você. Por um Espírito, somos todos batizados. Não aspergidos. Somente um pouco de aspersão e sentem muito bem, mas submergido. Todos necessitam nadar dentro do Espírito Santo, porque esta é a promessa. Amém. É nadar no Espírito. Verdade. Quando se nada, você tem água por todos os lados, não é? Não fique contente apenas com um dom, apenas com um pinguinho na cabeça, apenas com uma gotinha aqui e ali. Do Espírito Santo você precisa de tudo. Você tem que mergulhar nas águas do Espírito. Amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé para apenas eu ler mais uma citação aqui. Se você deseja saber como entramos em Cristo Jesus, parágrafo 65 do sermão, adoção, primeira parte, confronto entre Efésios e Josué. Se você deseja saber como entramos em Cristo Jesus, se você voltar em 1 Coríntios capítulo 12, lá diz: pois todos nós fomos batizados em o Espírito, formando um corpo. Como? Batizados pelo quê? O Espírito Santo. Não pelo batismo da água. Vocês, pessoas da Igreja de Cristo, porque os irmãos da Igreja de Cristo acham que quando você é batizado nas águas, então você já recebe ali o Espírito. Você já nasceu de novo, você já está no Espírito Santo e todas essas coisas. É por isso ele citou aqui: vocês aí da Igreja de Cristo. Não pelo batismo da água, mas por um Espírito, com letra maiúscula. Por um Espírito. Não por um aperto de mão, por uma carta, não por uma aspersão, mas por um Espírito. Somos todos batizados em um só corpo, nossa possessão, a terra que Deus nos dá para morar. Amém.
o que é a terra para Israel, Canaã, a terra que emana leite e mel, e sonharam durante 40 anos peregrinando atrás. Agora a igreja também tem sonhado por isto, a igreja tem esperado por isto, as pessoas têm clamado por isto, e aqui o profeta agora diz: a terra que Deus nos deu para morar, o Espírito Santo. Amém. Exatamente como ele deu Canaã para os judeus, ele nos dá o Espírito Santo. Amém. Em um Espírito somos todos batizados em um só corpo. Você pegou isto? Amém? Amém. Eu não vou comentar, vamos apenas citar isto aqui para concluirmos. Quando ele pregou o sermão Josué, o grande guerreiro, ele diz, parágrafo 85: agora comparemos isto hoje. Esse sermão não está traduzido ainda para a nossa língua, então estes que eu leio foi o mesmo que traduzi. Quando houver uma tradução, né, então nós colocaremos a tradução oficial, como diz e tudo mais. Por enquanto vão ter que aguentar a minha mesma. Josué, o grande guerreiro, parágrafo 85. Agora comparemos isto hoje, de como Palestina pertencia a Israel. Essa era a sua morada, o vê? Essa era a morada onde Israel habitava. Este corpo é seu, Deus deu a você, é seu lugar de morada. Deus quis que você o tivesse. Aleluia! Os diabos se estão indo, a causa de que Jesus Cristo, o comandante, disse: em meu nome expulsarão demônios. Isso significa o quê? Você estará tomando posse da sua terra, é seu. Agora você diz: escuta, como eu posso me livrar de demônios? Não tem outra forma. Você se livra de demônios pela palavra. É a palavra que expulsa demônios. Amém. Enquanto a palavra está sendo ministrada, demônios estão rangindo os dentes, estão indo embora de corpos. Verdade. Você não sabe quem te acompanhou até o culto. Você diz: mas os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que eu temo e os livra. Você não imagina a luta que é travada entre os anjos e os demônios. Você não imagina durante um dia quantos te atormenta, quantos tentam te tirar da palavra, te tirar do bom senso, te tirar da verdade. Você não imagina quantas vezes eles entram e tentam modificar teus pensamentos e injetar em você determinadas coisas, determinados pensamentos, determinadas modas e tudo mais. Agora, é uma luta constante entre o cão branco e o cão preto. Vocês lembram disto? Para aqueles que pensam que não é assim. Então, se durante o dia algum deles tenta te agarrar e tenta chegar até você e tenta burlar alguma coisa em você, quando você vem para o culto, quando você ouve a palavra, você vem exatamente para isso. É a mesma coisa que a águia faz quando ela voa até mais próximo do sol, onde é mais quente, e lá ela abre suas asas e bate suas penas, e todos os piolhos e pulgas, seja o que for, caem de suas penugens, porque não aguenta estar tão próximo do sol. Quando você se aproxima da palavra o suficiente para atingir esses espíritos errados que tentam te tirar da verdade ou te fazer tropeçar na palavra, então quando você se aproxima disso, eles não aguentam a palavra, eles não aguentam a verdade, eles não aguentam a ministração do Espírito Santo. Porque aqui tem o exército de Satanás tentando nos atingir, mas tem o exército de Deus para expulsar o exército de Satanás. Aleluia! Os diabos se estão indo, a causa de que Jesus Cristo, o comandante, disse: em meu nome expulsarão demônios. Eles falharam em recebê-lo. Faz 40 anos. Veja que ele volta a tratar de novo sobre Israel. Faz 40 anos. Espero que nós estamos entrando agora, possuindo a terra. Veja, ele diz: espero que estejamos agora já nesta fase de possuir a terra. A mesma coluna de fogo, o príncipe, vai guiando o exército de Jeová. É a terra de vocês. Deus prometeu prosperar a saúde de vocês. Ele deu este corpo a você. É seu por herança. O diabo está tratando de tomar controle dela. Ele não tem autoridade para fazê-lo. Ele está assustado nesta noite. Aleluia! Vê? Que formoso quadro do crente na presença de Deus. Todas as coisas são suas então. Todas as coisas foram dadas a Cristo. Tudo o que Deus era, Ele verteu em Cristo. Tudo que Cristo era, o verteu na igreja. Então, naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em vós. Amém. Mensagem de Josué, o grande guerreiro, parágrafo 135. Veja, tudo que é Deus foi vertido em Cristo. Tudo que era Cristo foi vertido na igreja.
Quando a igreja recebe isto, esse derramamento de Cristo, da unção, do Espírito, aí você sabe o que é ser um com Deus. Amém. Jesus era um com seu Pai, porque o Pai habitava nele. Você se torna um com Deus quando você deixa, quando você dá boas-vindas para que esse Deus, o Espírito Santo, também habite em você. Aí você se torna um com Deus. E Jesus disse para que todos sejam um, como nós somos um. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos o nome de Jesus Cristo por esse momento, por esse final de culto. Te pedimos que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, mudando o nosso entendimento, não somente na hora do culto, mas em todos os momentos das nossas vidas, porque disse teu servo Davi que o justo é assim, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então inspira, Senhor, nossos desejos para que possamos meditar na tua palavra e que não percamos tanto tempo com outras coisas, mas que possamos estar submetidos à vontade do Senhor, cuidando dos negócios do Pai, como estava Jesus Cristo ali no templo. Perdoa nossos pecados e as nossas fraquezas, cura as nossas enfermidades. Aceitamos por fé cada promessa que está escrita nas Escrituras, que é do teu povo, que é dos teus filhos. Ajuda meus irmãos presentes, aqueles que estão também à distância, nossos irmãos que estão ouvindo em seus lares, que eles sejam abençoados agora no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Nós jogamos isso no nome de teu Filho Jesus, para a tua glória. Amém e amém. Aleluia. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. E que tenham todos um final de semana abençoado pelo Senhor. Amém. Muito obrigado pela presença de cada um, muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado e até nos encontrarmos. Creio que amanhã teremos culto em Jundiaí, é isto? Estaremos junto com os irmãos ali de Jundiaí amanhã. Muito obrigado, Deus abençoe.